É o seguinte, foi divulgado o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar, ainda num contexto de pandemia, realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que é a Rede Pensan. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco agora o diretor executivo da ONG Ação da Cidadania, o Rodrigo Kiko Afonso. Rodrigo, Kiko, como é que eu te chamo? Bom dia. Bom dia, vou chamar de Kiko mesmo. Eu vou chamar de Kiko, viu, Rodrigo? Por favor, já vou te chamar de Kiko. Quando me chamam de Rodrigo é porque estão brigando comigo. É bronca. Rodrigo é só em casa, não é? Só em casa, só em casa. Eu sei como é que é isso. Então vamos lá, Kiko. A gente, eu dei uma olhada na primeira leva, né, de pesquisa ali que vocês tiveram, desse relatório, desse inquérito, mostrando que 33 milhões de pessoas passavam fome aqui no Brasil entre o fim de 2021 e o comecinho de 2022, ainda bastante afetados ali pela pandemia. Agora a gente tem novos dados que escancaram que quanto mais escura a cor da pele hoje no Brasil, mais fome a pessoa sente. Então, eu queria começar falando com você exatamente sobre esses novos dados que foram divulgados, e acho que a gente pode falar aqui sobre a relação de desigualdade com o racismo aqui no Brasil, como isso impacta diretamente na fome da nossa população, né, Kiko? Não, eu costumo dizer sempre que a pesquisa da fome ela é o reflexo do racismo estrutural e do preconceito de gênero que existe na sociedade brasileira, né? Quando você olha o dado, para além da questão da cor da pele, a questão de gênero também é muito prevalente, tanto é que quem tem mais, né, domicílios em insegurança alimentar grave, que é a fome, são os domicílios chefiados por mulheres pretas, né? Esse dado é absolutamente assustador, no sentido de que você vê mais do que o dobro, em muitos casos, de mulheres negras, pretas e pardas, em situação de insegurança alimentar grave, enquanto você vê casas chefiadas por homens brancos com um terço, às vezes, da situação de insegurança alimentar grave. Então, isso só mostra para a gente que a questão da desigualdade social brasileira está atrelada à questão do preconceito, tanto de gênero ou de raça, e que a pesquisa da fome mostra claramente isso. Eu acho que tem um dado que, para mim, é o que mais espelha isso, que é um dado que mostra a questão da escolaridade, né? Então, quando você tem uma mulher negra, chefe de família, com mais de 8 anos de estudo, mesmo assim, quando você pega um homem branco com 8 anos de estudo, você tem uma diferença de 5% da família com um homem branco chefiando para 15% com a família chefiada por uma mulher preta. Então, é uma diferença muito grande. Então, o que mostra que a escolaridade, que muitas vezes as pessoas falam, não, a pessoa não estudou, essa faixa da população hoje não tem acesso a estudo e não conseguiu entrar no mercado de trabalho, na verdade, não é isso. É de fato uma questão de preconceito, tanto de raça e gênero na sociedade brasileira. O Kiko, eu tenho a impressão que a gente só vai mudar isso, né? A gente só vai mudar essa relação da fome, que a população negra passa mais fome no Brasil, quando a gente mudar toda a relação. Quando a gente tiver mais inclusão dos negros no mercado de trabalho, no sistema de educação, quando a gente mudar todo o sistema, vai mudar esse panorama, porque acho difícil a gente conseguir mudar isso, inverter isso, se não for no todo, não é? Exatamente, e o todo tem que incluir também os cargos de decisão, né? Que a gente fala muito disso, vamos incluir os negros, as mulheres nos cargos, e aí quando você vai perceber, a gente está incluindo eles nos cargos mais básicos, né? Os cargos de decisão, os cargos que definem a cultura da empresa, gestão da empresa, continuam sendo ocupados em sua grande maioria por homens brancos, né? Então a gente precisa entender que precisa haver uma mudança radical na sociedade brasileira, né? Não se pode olhar, por exemplo, a questão das cotas na universidade como algo negativo, muito pelo contrário, ela possibilitou que você tivesse milhões de pessoas negras acessando a universidade pela primeira vez na história das suas famílias, né? Então a gente precisa entender que existe uma reparação histórica
Existe um grande volume de pessoas que foram vítimas do preconceito da sociedade brasileira durante décadas e continuam sendo, né? Mas como que o governo pode criar as políticas públicas num olhar de trazer mais acesso a essas pessoas vítimas de preconceito para terem acesso primeiro às políticas públicas, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Tanto emprego, isso tem que ser um fator determinante, por exemplo, para a contratação pública, né? Se você tem a possibilidade de contratar uma pessoa negra, vamos contratar uma pessoa negra. Então, acho que todo esse processo tem que ser revisto, mas é uma mudança cultural na sociedade, né, Capri? Isso não é algo que a gente consegue estalar o dedo e fazer uma lei e dizer, olha, acabou o racismo no Brasil. Não é. É algo que precisa começar na base, desde o começo, para que as futuras gerações entendam que racismo e preconceito contra a mulher é algo inaceitável na sociedade. E Kiko, assim, na sua avaliação, com a sua experiência, essas políticas públicas que são capazes de reverter esse cenário já estão sendo colocadas em prática? Você vê uma mudança de gestão, embora isso nem precisasse existir, né, Kiko? Acho que no mundo ideal não há política de governo contra a fome. Todos os governos deveriam se unir e manter uma mesma política de continuidade no nosso país, e não a cada 4 anos, o entendimento de um é outro, de outro é outro. Enquanto isso, a gente tem gente passando fome. E acho importante dizer aqui que o que a gente está falando, gente, é de insegurança alimentar. Então, significa que uma pessoa acorda e ela não sabe como é que ela vai comer até ela dormir. Então, é esse o ponto aqui dessa pesquisa. É uma pessoa que não tem comida em casa. Não tem de onde tirar a comida, não sabe como é que vai ali passar o dia. E muitas vezes com filhos, muitas vezes, como o Kiko trouxe aqui pra gente, num cenário onde a mulher é a única pessoa da casa, com outros filhos que dependem. Então, assim, você acha que essas políticas já estão sendo feitas, Kiko? Bom, a gente passou por um período onde as políticas, quando foram implementadas, tiraram o Brasil do mapa da fome da ONU, né? A Nação da Cidadania foi fundada pelo saudoso Herbert de Souza, o Betinho. Em 93, você tinha 32 milhões de pessoas em situação de fome. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome com menos de 4 milhões, né? Ainda era um número grande, mas era um número muito menor do que se tinha e rumava-se para zerar a fome no Brasil. Então, as políticas a gente sabe fazer. A ONU tem no Brasil a WFP, que é o órgão máximo da ONU de combate à fome, um escritório de excelência no Brasil para justamente ensinar ao mundo como as políticas públicas brasileiras funcionavam para que outros países implementassem. E isso tudo parece que foi esquecido nos últimos 6 anos, né? Houve uma diminuição drástica desses investimentos, mas agora a gente espera que nesse novo governo, que tem uma vocação nesse sentido de olhar para a questão da segurança alimentar, que isso volte a ser investido pesado. Agora, não é algo de curtíssimo prazo, né? São 33 milhões de pessoas, você tem políticas que precisam ser reconstruídas, você ainda tem um orçamento do governo anterior, aprovado anteriormente, né? Então você não tem um orçamento robusto ainda na parte social, então tem muitos desafios ainda nesse primeiro ano para a gente conseguir superar isso, mas eu acho que tem um dado que para mim é o que mais preocupa, né? E a frase do Betinho do quem tem... Opa, perdemos o contato, hein? Vamos refazer a ligação. Opa, voltou o Kiko. Vamos lá, Kiko. Opa, voltamos. Voltou. Voltei. Então, o que eu acho que, assim, quem sofre mais com a questão da fome são as crianças, né? As crianças hoje, se elas não se alimentam dos 0 aos 6 anos, elas estão marcadas para o resto da vida com a chaga da fome. Por não se desenvolver fisicamente, às vezes intelectualmente, porque sem alimentação correta nessa idade, que é quando todos os neurônios estão se formando, o corpo está se formando, ela fica para o resto da vida marcada. Não, mesmo que ela se alimente muito bem depois disso, ela vai continuar com todas as deficiências. Então isso é gravíssimo, está relegando gerações. A cada ano que passa, gerações de crianças numa situação gravíssima para o futuro delas. Era nesse futuro do Brasil, né? Exatamente, era esse ponto que eu ia tocar contigo, Kiko, porque, claro, a gente precisa resolver isso agora, imediatamente, é urgente, acabar com a fome dessas pessoas, mas a gente tem que olhar lá adiante, a gente tem que ver lá à frente o impacto que o país vai sofrer nas próximas gerações. E esse é um impacto que você não consegue curar, porque essas crianças, infelizmente, elas vão crescer numa condição desfavorável daquelas crianças que têm acesso à alimentação plena. Então o Brasil vai continuar sendo desigual, infelizmente. Essa é a nossa triste realidade.
Por isso a importância de tentar curar isso urgentemente para minimizar o máximo possível o impacto. Que vai haver um impacto, vai. A gente está vendo aí, claramente. Mas cabe a todos nós a missão de tentar minimizar isso para que no futuro a gente tenha uma geração melhor do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da saúde. Porque essas pessoas vão ter lá na frente problemas de saúde também. E o Estado vai ter que gastar dinheiro para cuidar dessas pessoas lá na frente. Então a gente gasta duas vezes. Gasta para cuidar agora dessas pessoas e gasta lá na frente depois para curar os prejuízos que essa geração vai ter. Então é pensar de uma maneira errada o país, não é, Kiko? Totalmente, totalmente. Eu acho que, para mim, a questão da segurança alimentar, da alimentação do povo brasileiro, de qualquer nação, é segurança nacional, é questão de segurança nacional. Você tem que olhar para a produção de alimento, para a distribuição de alimento, para o acesso aos alimentos a essa população mais pobre, de uma maneira estratégica para o futuro do país. Porque sem uma população que se alimente corretamente, você não tem saúde, você não tem educação, você não tem renda, né, da PIB, crescimento do país, e o pior, você não tem democracia, né? Que país consegue ser um país plenamente democrático com 33 milhões de pessoas em situação de fome, e quando você pega a restrição alimentar, ou seja, as famílias que não têm alimento completo para se alimentar, ou seja, estão comendo menos do que precisam para sobreviver, você chega a 65 milhões de pessoas no Brasil. Quer dizer, 65 milhões de pessoas que estão à mercê de qualquer pessoa que ofereça algum prato de comida, alguma coisa. Então, isso afeta a democracia brasileira também. Então, a gente precisa olhar para a questão da fome com a urgência que ela tem, porque as pessoas não podem esperar a solução chegar, mas, em paralelo, construir as soluções definitivas para que o Brasil possa superar a questão da fome, né? Que isso é geração de emprego, de renda, educação, saúde, tudo isso corre em paralelo a um programa de alimentação imediato dessas pessoas, para que elas sobrevivam até chegar esse momento que a gente quer que a fome acabe no Brasil. É isso. O Kiko é diretor executivo da Ação da Cidadania. Kiko, como é que funciona a ONG? Como é que as pessoas podem ajudar também? Conta pra gente um pouquinho do trabalho de vocês. Claro. Bom, a Ação da Cidadania funciona desde 1993. Esse ano a gente fez 30 anos, né? Fundado pelo sociólogo Herbert Souza Betinho, dos principais ícones brasileiros na luta contra a fome no país. Muitas das leis que existem hoje de segurança alimentar são baseadas na luta do Betinho. E a Ação da Cidadania trabalha no Brasil inteiro. A gente tem uma rede de entidades que fazem parte da rede da Ação da Cidadania, são mais de 3 mil organizações que apoiam na ponta iniciativas de distribuição de alimentos, de hortas comunitárias, segurança alimentar de uma maneira geral. Então, para conhecer mais da Ação da Cidadania, recomendo que acesse o nosso site, açãodacidadania.org.br, e nesse momento a gente está com a campanha Brasil Sem Fome no ar, brasilsemfome.org.br, para quem quiser apoiar e doar, para a gente conseguir fazer chegar alimento para essas milhões de famílias que estão em necessidade agora nesse momento. É isso aí. A gente agradece demais ao Rodrigo Kiko Afonso, que é diretor executivo da Ação da Cidadania, com esse assunto extremamente importante e relevante, que é a fome no Brasil, que nós, como cidadãos, não deveríamos normatizar, não deveríamos achar que é algo normal e, principalmente, nós deveríamos agir para evitar que irmãos brasileiros, cidadãos brasileiros, tenham esse flagelo da fome, essa dor da fome. Isso marca não só fisicamente, mas marca na alma, né? Marca profundamente na história dessas. Passar fome é uma marca não só física, mas principalmente uma marca na alma das pessoas. Isso é muito doído, muito dolorido. Não deveria ser algo que nós olhássemos de uma forma normal, mas de uma forma para solucionar, para tentar impactar de alguma maneira para que esse problema, esse drama da fome seja minimizado. Kiko, muito obrigado, viu, pelas informações aqui, parabéns pelo trabalho de vocês aí, e a gente está torcendo para que esses números possam diminuir, que o Brasil possa eliminar, na medida do possível, a fome da população. Até a próxima. Obrigada, Kiko. Eu que agradeço, Bruna Gapri, até a próxima. Muito obrigado. Valeu.